A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Meu querido irmão, já vá metendo o dedo no like, já vá compartilhando. 100% para católicos. Eu anunciei em outros vídeos que já estão no canal que eu ia trazer um vídeo provando que Saulo era protestante. Dublando um vídeo de debates do Padre Luiz Toro com um pastor protestante. O Padre Luiz Toro pergunta a ele: é baseado em quem o seu ministério? Ele disse: eu sou o novo Paulo. O meu ministério é igual o Paulino. Eu sou como Paulo. O Padre Luiz Toro disse: realmente você está dizendo a verdade. Você é como Paulo. Só que o Paulo antes da conversão. O que eu quero é que ele estava fazendo o herege, atacando a igreja. Ele atacava a igreja. Mas antes, ali embaixo, meus irmãos, está lá o Pix, contribua com esse apostolado. Pix tabeleza rc74@gmail.com. Esse Pix é o nome da minha esposa Maria Juliana. Nos ajude. Faça a sua contribuição. Conte com nossas orações. Veja. São Paulo, antes ele era chamado de quem? De Saulo. Então, tem o velho de Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja de Deus, e Saulo, que se converte, recebe o batismo e um novo nome de Paulo, que passa a ser anunciador, passa a ser membro dessa igreja. E eu vou provar, vou mostrar aqui nesse vídeo o mesmo ministério protestante era o de Saulo. Porque olha o que São Paulo diz, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Pacata. Veja porque São Paulo está dizendo que não é digno de ser chamado apóstolo. Aqui já é ele convertido. Aqui já é ele dando seu testemunho. Aqui ele é membro da igreja. De perseguidor dessa igreja, agora membro dessa igreja. Filho da Santa Madre, igreja, como ele diz aos Gálatas. A Jerusalém lá do alto é nossa mãe. Fazendo referência à igreja. Né? E como você vê também lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, que a igreja Jerusalém Celeste, ela é lá do alto. Muito bem. A igreja é nossa mãe, segunda carta de João, só tem um capítulo, versículo de 1 a 3. A igreja é nossa mãe. Muito bem. Então, o protestantismo, o ministério protestante está embasado na vida de Saulo, não na de Paulo, na de Saulo. Eles são Saulo, o perseguidor. Saulo foi um filho da serpente, mas se converteu. Fábio Pentecoste foi um filho da serpente, mas se converteu. Assim como São Paulo. Então repare, meus irmãos, que São Paulo, ao perseguir a igreja, ele disse: fui perseguidor da igreja de Deus, como é hoje o protestantismo perseguidor da igreja de Deus, uma santa católica apostólica fundada por Cristo. Ele foi um dia filho da serpente. E ele perseguindo a igreja, olha só quem ele perseguia. Presta atenção. O que faz o protestantismo quando persegue a igreja? Do mesmo jeito que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 6.
A fera sobe com uma cabeça cheia de nomes blasfematórios. Para blasfemar contra quem? Seu tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus? A igreja. A igreja de Deus. Não é? Contra os moradores do céu, os santos, a Virgem Maria. Contra Deus. Você blasfemando contra o tabernáculo de Deus, blasfemando contra os moradores do céu e santos da Virgem Maria, você está blasfemando contra quem? Contra Deus. Você está perseguindo a igreja fundada por Cristo, você está perseguindo a quem? A Deus. Você perseguindo os santos, perseguindo a Virgem Maria, você está perseguindo a quem? A Deus. É o que está aqui. Paulo diz perseguir a igreja de Deus. E perseguindo a igreja de Deus, está perseguindo quem? Vamos lá, para Atos dos Apóstolos 9, 4. Paulo estava indo a caminho. Saulo, só respirava ameaça, diz a Bíblia, estava indo para Damasco, atrás de prender cristãos em Damasco. Quando de repente, veja aqui, ó, à frente do meu dedo, ó, já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz vinda do céu. Caindo por terra, verso 4, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, como era que ele se chamava? Saulo. Ministério, como é hoje que Jesus vai dizer, protestantes, protestantes, por que me persegues? Veja aí. Quando eu e você perseguimos a igreja que Cristo fundou, nós estamos perseguindo, maltratando e falando mal de quem? Do próprio Jesus Cristo. Porque quando ele envia a sua igreja, no capítulo 10, versículo 16 de Lucas, ele diz, quem vos ouve, a mim ouve. Quem rejeita a vocês, é a mim que está rejeitando. Então veja, quando ouve a igreja, ouvimos o Senhor. Quando rejeitamos essa igreja, rejeitamos o Senhor. E olha que somos tidos como pagãos. É o que diz Mateus 18, 17. Se não escuta a igreja, seja para ti como quem? Como um pagão. Então o protestantismo aqui é Saulo. Saulo era o quê? Pagão. Depois, quando ele tem esse encontro pessoal com Jesus, que ele vai ser batizado por Ananias, se tornar cristão, se tornar membro da igreja de Cristo. De perseguidor, agora membro, pelo batismo dessa igreja. Foi o que aconteceu comigo quando fui herege, filho da serpente, perseguidor voraz. Nenhum protestante na face da terra quebra 21 imagens em cerca de 10, 15 minutos, como eu fiz quando eu era herege. 21 imagens sacras quebrei em poucos minutos. Eu era herege dos vorazes. Não gosto de falar isso, não gosto de dar testemunho. Tem muita coisa que eu fiz no protestantismo quando eu era herege que eu não gosto de falar. Não gosto de recordar isso. Por isso não dou meu testemunho. Vários canais convidados para que eu possa dar meu testemunho. Não, meu testemunho é aquele que eu já coloquei aqui no canal e acabou. Tem mais coisa pesada que eu fiz quando eu era herege, mas não quero recordar o que não presta. Quero recordar o que é bom. As coisas boas do presente e do futuro que o Senhor fará, creio eu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está o ministério protestante de hoje. Assumindo a caricatura e a carapaça perseguidora de Saulo. Paulos eles não são. Eles dizem, não, nós somos como Paulo. São como Saulo. Estão esquecendo que é o S no lugar do P. Nós, cristãos verdadeiros da Igreja de Cristo, podemos dizer, somos Paulo. Mas herege que não pertence a essa igreja não tem o direito de dizer isso. Porque está mentindo. Olha só como persegue. A igreja persegue o Cristo. Do mesmo jeito que ele afirmou em Lucas 10, 16. Saulo disse: quem és, Senhor? Veja agora. Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fábio Pentecostes está inventando alguma coisa? Não. Fábio Pentecostes só está perguntando uma coisa: quem é hoje que persegue a igreja de Deus? Quem? O protestantismo.
Saulo perseguia quem? Jesus Cristo? Não. Perseguia quem? A igreja. Mas perseguindo a igreja, que é corpo do Senhor, está perseguindo o próprio Jesus. Porque ele disse: quem vos rejeita, me rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem rejeita vocês, que é a minha igreja, quem rejeitar vocês está me rejeitando. E quem me rejeita, rejeita o Pai. O protestantismo rejeita a Trindade. Ao perseguir a igreja, ao perseguir os moradores do céu, juntamente com a Virgem Maria, estão rejeitando, perseguindo o próprio Jesus. Por isso, são cordeiros, né? Cordeiros, aleluia, glória ao Senhor, tudo muito bonito, mas a voz é voz de dragão, voz de perseguidor. Apocalipse 13, 11. Sobe da terra a fera disfarçada no cordeiro, a segunda fera. Ela é a caricatura do protestantismo. Persegue. Esses dias apareceu na linha do tempo no YouTube um herege, né? Um pastor dizendo: sim, a igreja de Cristo é verdadeiramente católica, mas não é romana. É porque esse herege não conhece a epístola aos romanos, né? Que essa epístola na realidade é a igreja de Roma. Você pega na Vulgata de São Jerônimo, no versículo 7, diz: vós que estáis em Roma, santos de Deus. Vós da igreja de Roma, santos de Deus. A fé dessa igreja, verso 8, é proclamada universalmente. São Pedro, 1 de Pedro 5,13. A igreja escolhida que está em Roma. Escolhida que está em Roma. Esse herege não sabe não, que a igreja é romana. Mas ele é o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo tem voz de dragão. Saulo é perseguidor. Assim como Saulo caçava cristãos para matar, para prender, hoje é o protestantismo caçando os verdadeiros cristãos, membros da igreja fundada por Cristo, para perverter as suas mentiras, as suas heresias. Eu disse que eu ia mostrar que Saulo era protestante, e o protestantismo hoje, todo ele assume o ministério de Saulo. Não de Paulo, de Saulo. Presta atenção. Cuidado se o cachimbo não cair, como dizia meu santo avô. Ei, eu mostro com Bíblia. Quando eu digo, eu digo. Agora eu falo que nem o outro. Agora. Quando eu digo, eu digo. Quando eu falo. Escute quem quiser, goste quem quiser. Essa é a verdade pura. Sem estar bajulando, sem estar criando nada. Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele, abre aspas: eu sou Jesus a quem tu persegues. Só você viu comigo aqui, 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículo... Eu esqueci o versículo, misericórdia. Ai. 1 de Coríntios, não é isso? Isso, 1 de Coríntios, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E a igreja de Deus é o próprio Jesus. Tá aqui, ó. Aqui a perseguição à igreja de Deus que ele fazia. Ei, acorda! E agora abre um colchete e diz: eu sou Jesus quem tu persegues. E o protestantismo persegue, a igreja está perseguindo Jesus. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Em outras palavras, em português, claro que aqui está em português, mas duro, como é duro para você aceitar a verdade? Eu falo a mesma coisa que Jesus falou para Saulo, eu falo para todo o protestante que chegar nesse vídeo. Que sempre chega me atacando com palavras de baixo calão e eu vou dar o bloco, vai ser bloqueado, não tem conversa, nem chororô, nem mimimi. Deixa eu dizer para você, antes de eu lhe bloquear, deixa eu lhe dizer. Protestantes, duro é para vocês aceitar a verdade.
Vivem em seitas fundadas por homens. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Versículo 3, proíbe o casamento, que é na igreja, transferindo para a lei dos homens, fazendo uma deturpação maliciosa do capítulo 7 de Romanos, e não leu o versículo 4, que a lei morreu para os verdadeiros cristãos. Destrói o alimento de ação de graças, que é a Eucaristia, blasfemando, como as testemunhas de Jabá que diz que a Eucaristia é Satanás. Vocês blasfemam. Vocês fazem distinção entre carne de Cristo e o próprio Cristo, a alma de Cristo. Vocês fazem distinção, enquanto a Bíblia não faz distinção, e diz que nele habita corporalmente toda a divindade da plenitude de Deus, ou seja, a carne de Jesus é Deus. Por isso ele diz: quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitar no outro dia. E só os católicos fazem isso, porque são os verdadeiros cristãos, seguem verdadeiramente a risca como mandou o seu Senhor. Vocês acham que perseguindo o corpo dele, vão se salvar só com a cabeça? Ou vocês não acham que a cabeça pensa pelo corpo? O corpo só faz o que a cabeça manda. Eu vou levantar minha mão aqui agora. Eu vou fazer um joinha para você. O comando dela vem da minha cabeça, não do meu corpo. Aqui, ó. Aí. Certo? A minha cabeça comanda meu corpo. Aqui, ó. Os sinais que ela está transmitindo para que o meu corpo faça. Deixem de ser cegos. A condenação de vocês está no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a 23. Não tem chororô, ali é a sola escritura, é o sola Cristo. Ali está as solas protestantes sendo condenadas pelo próprio Jesus. Como vocês são cegos. Abram os olhos como um dia eu abri. Abra os olhos como um dia Fernando Casanova abriu. Abra os olhos como um dia Eduardo Faria abriu. E milhares que estão vindo, porque os olhos estão se abrindo, aleluia, glória a Deus. Aqui está. Depois, Saulo vai se converter. O perseguidor voraz vai se transformar agora num membro da Igreja de Cristo pelo batismo e passar a ser anunciador dessa fé. São Paulo da Cruz pregou mais de 11 vezes sobre a cruz. Tá no vento frio aqui nessa manhã, perdão aí. Um espirro. Paulo fala 3 vezes no crucifixo. 1 de Coríntios 1, 22. 1 de Coríntios 2, 2. E Gálatas 3, 1 em diante. Meus irmãos, está aqui provando. Quem persegue a igreja de Deus que ele fundou, seu corpo mesmo persegue o próprio Deus. Certo? Se inscreva no canal. Compartilhe para seus grupos de apologética, de patrística. Compartilhe 100% para católicos. E aqui embaixo está o Pix, nos ajude. Precisamos da sua ajuda porque precisamos perfurar um poço aqui nessa sequidão. E não temos condições. São vocês que vão nos ajudar como vocês querem ajudar e podem. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre verei.